Oi. Boa tarde aos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre a palavra de Deus, ouvir mais alguns conselhos, advertência para que a gente possa se precaver para toda e qualquer circunstância que vai estar diante de nós para provar nossa fé. Amém. A gente já aprendeu alguns conselhos aqui sobre os enganos de Satanás. É interessante que os irmãos tenham em mente que o objetivo de Deus, através da igreja, é exatamente preparar um povo que possa resistir a esses ataques de Satanás nos últimos dias. Sabendo e tendo em vista que o principal objetivo dele é enganar, se fosse possível, os próprios escolhidos. Tá? Então, como eu sempre gosto de falar, que os irmãos se preocupem em estar presente nas reuniões, para que possam realmente absorver aquilo que o Senhor os trouxe aqui para receber. Tá? Vamos ouvir todas as mensagens, procurar estar atento e da melhor maneira possível assimilar todas as verdades para que possamos estar preparados para estas tentações. Ninguém está isento de ser provado. A realidade é que todos vão ser provados. E acredito que talvez a grande maioria da a mais amarga forma possível. Né? Geralmente as provas vêm de uma forma que você, sem Cristo, não suportaria. Porque Satanás sabe todos os pontos em que você pode cair. E o povo de Deus é um povo que está mais sujeito a essas provas. Porque o inimigo, ele não está muito interessado com aqueles que não se preocupam em se salvar. O interesse dele já prova e já demonstra que eles não estão suficientemente preparados para a circunstância que está diante de toda a terra. Mas o povo de Deus é um povo que tem interesse. E muitas vezes, por falta de um interesse mais dedicado, por falta, às vezes, de uma dedicação mais sincera, vai ser enganado. A grande dificuldade que nós enfrentamos é porque o povo de Deus, às vezes, ele se estaciona na fé. Às vezes, por adquirir alguma virtude, algum conhecimento, já acha que é o suficiente, e como as palavras de Cristo lá no capítulo 3 de Apocalipse chega a dizer, talvez não diz em palavra, mas pela vida, pelas atitudes, diz que rico e abastado eu estou e de nada eu tenho falta. Porém corre risco de estar como? Pobre, cego, desgraçado, se eu não me engano. E nu. Sabe, essa profecia é aplicável especialmente à igreja de Deus. A gente sabe disso, né? A igreja de Laodiceia. Quer dizer, no geral, a igreja de Deus se encontra nessa situação. Por isso Deus tem levantado profetas em todos os tempos para uma mensagem especial voltada para essa classe de pessoas dos últimos dias. De todas as classes de cristãos, os mais severamente provados serão os últimos. Eles vão andar por onde Cristo andou. Tá? E hoje nós vamos estudar um pouco sobre um engano específico, o último engano de Satanás entre o povo de Deus. Por que entre o povo de Deus? Porque é um engano exclusivo para o povo de Deus. Tem vários enganos. Embora todos os enganos tentem desviar as pessoas, ou crente ou descrente, da verdade, mas no sentido específico esse engano é aplicado ao povo adventista do sétimo dia. Alguns outros enganos vão enganar todo mundo, mas esse aqui, apesar de envolver todo mundo, ele é exclusivo e direcionado especialmente aos adventistas do sétimo dia. Então interessa a todos nós e a todos que querem herdar a salvação. O adventista do sétimo dia não é só o que tem um nome não, tá bom?
é aquele que tem as virtudes de um adventista do sétimo dia. Então, nós vemos aí que Deus ele tem tido misericórdia e tem nos dado a luz suficiente para estar atento aos perigos dos últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Lembrando que essa apostasia, esse afastamento da verdade, é da fé genuína. Se eles vão se apostatar da fé, necessariamente eles fizeram parte dessa fé, tiveram essa fé. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias eles vão se apostatar da fé. O motivo é porque deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Os irmãos, o Randinelli e o irmão Vasconcelos já falaram sobre esses enganos, que Satanás tem trabalhado para que as pessoas não tenham uma capacidade de interpretar e entender a Bíblia da maneira correta. E esses ensinos enganadores e doutrinas de demônios, eles são mais perigosos pelo fato de que são transmitidos com aparência de piedade. Aqui não é os do mundo que vem trazendo coisas que são aí de uma forma aberta, não. É um povo que professamente crê na verdade, que apresenta a verdade, que vive a verdade, mas que no fundo apresentam doutrinas que são preceitos de homens. Mencionei o texto, não sei se foi de manhã ou foi ontem. Vou falar de novo, né, no livro Educação, na página 150, que diz que o mais forte baluarte do vício neste mundo, para este mundo, não é a vida de um pecador declarado, ou de um que está também proscrito, aquele que está escravizado, preso no pecado. O mais forte baluarte ou bandeira do vício no mundo é a vida daquele que parece ser virtuoso, parece nobre, parece cristão, mas contudo ele acaricia e ama um pecado, um vício no íntimo que na maioria das vezes é encoberto aos olhos superficiais. Esse problema ele é grande por causa do testemunho, sabe? A influência em favor do evangelho é muito grande. Está escrito que um testemunho, segundo a palavra de Deus, é melhor do que um sermão bem pregado, sabe? Como também um mau testemunho, ele é muito terrível. Um mau testemunho, ele pode desviar a verdade de você, de sua família, de sua esposa, de seu esposo, dos seus filhos, dos seus vizinhos, da igreja, do mundo inteiro. É por isso que o prejuízo é grande, né? Por isso que o mais forte baluarte do vício, a bandeira, a influência, maior ela parte daqueles que só aparentam ser cristãos. Porém, no interior, eles expressam nas palavras, ações e pensamentos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos ter cuidado, irmãos. O enganador, ele tem juntado todos os seus artifícios, toda a sua influência, todo o seu poder, para nesses últimos dias tentar enganar o povo de Deus. Segundo a epístola de Pedro, 1ª ou 2ª, 5:8? É a 1ª ou a 2ª, se eu não me engano é a 2ª, não, 1ª. Alguém quiser confirmar, ele pode confirmar, o capítulo 5, versículo 8. Diz que ele anda ao redor do povo de Deus, rugindo, como um leão procurando um para poder devorar. Então, não confie em sua própria força. Não devemos confiar na nossa própria força, porque o inimigo, ele conhece o ser humano
conhece as fragilidades e sabe que sem Deus ele tem todo o poder de derrubar qualquer um. Irmão. 1 Pedro 5:8. Obrigado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Tá bom? Testemunho para ministros, na página 112. Existe um que nos diz assim: ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, quem tem dúvida de que nós estamos dentro da sacudidura pode avaliar a história da igreja nesses últimos dias. Se tem tentado, através de instrumentos satânicos, introduzir falsas heresias no meio do povo de Deus. E tem, não é pouco não. Os esforços de Satanás para tentar mistificar a verdade têm sido grandes. Instrumentos têm tentado entrar para poder manchar e desvirtuar a igreja de Deus através de falsas doutrinas. E a sacudidura, ela é promovida quando se é tentado introduzir falsas doutrinas entre o povo de Deus. E isso faz com que o povo de Deus se desperte, sabe? Que se corrompa os que já são corrompidos, mas não são aparentemente identificados, e une os que estão buscando o espírito da união e da verdade. Isso promove a sacudidura. É a palavra de Deus sendo apresentada. Por quê? Por que Deus permite que o engano ele apareça? Ele seja aí lançado às claras. Para que também a verdade seja esclarecida. Talvez se nunca fosse introduzido o engano entre a igreja, talvez a igreja nunca tentar introduzir na realidade. Talvez nunca haveria um despertar da igreja com relação ao estudo da palavra. Está escrito que Deus permite que a gente seja provado exatamente para que a gente corra atrás da verdade e possa se firmar nela. Esteja atento, porque o inimigo vai usar instrumentos de maneira que, se não fosse a orientação do Senhor, poderia ser enganado dos próprios escolhidos. Esses leitores superficiais, voltando especialmente para a pregação do irmão Vasconcelos, que a Bíblia estudada de uma forma superficial não dá esclarecimento necessário para resistir às tentações. Os leitores superficiais são aqueles que estudam por motivos que estão além da necessidade. O orgulho, o egoísmo, a presunção, ou talvez a falta de dedicação e tempo para investir no crescimento espiritual, faz com que a leitura da Bíblia seja superficial e não seja suficiente para que o indivíduo se prepare para a prova difícil. Talvez até numa circunstância mais ou menos até se saia, mas quando a coisa começar a apertar, talvez não entenda realmente o que a palavra de Deus diz e possa entender que Cristo está querendo falar uma coisa que ele não quer, como aconteceu com os discípulos lá no capítulo 6 de João, né? Onde os discípulos, por não se firmar na palavra de Cristo, não estar atento ao que Cristo transmitia, eles entenderam a mensagem de Cristo de uma forma errada. Como é que nós vamos comer e beber do sangue de Cristo? E assim se apartaram da fé, e Cristo não impediu, ele disse, pode ir. E os que estão aí olhando, que talvez está com o olho meio torto, se quiser ir também pode ir. Só que dentro da igreja de Deus há aqueles que dizem, não, Senhor, mesmo nós não entendendo completamente, nós vamos entender e é aqui que nós vamos ficar. Amém. Tá bom? Outra característica desse povo, eles não estão ancorados em parte alguma. É aquele detalhe que foi mencionado de novo pela pregação mais cedo. Às vezes, uma doutrina que aparentemente é verdade, ela é sustentada por um lado, mas na hora que precisa usar outra coluna do outro lado para sustentar, a gente vê que não há fundamento. Eles não estão fundamentados em lugar nenhum.
Quando você vê uma junção de doutrinas que tem várias falhas, o edifício, uma hora ou outra, ele vai cair. Você pega uma construção. A construção tem vários fundamentos, né? Várias colunas que sustentam a construção. Se uma só ceder, pode demorar mais um tempo, vai cair. Ainda mais quando várias colunas são frágeis. Aí que a probabilidade de ceder é grande. E isso acontece com esse povo, que tem uma construção de vários pontos doutrinários que são objetáveis, que não estão fundamentados na palavra de Deus. Quer dizer, quando é chamado a provar, as doutrinas a gente percebe que não há fundamento. Eles não estão fundamentados ou ancorados em parte alguma. Nós somos um povo que nós temos como dever buscar firmar todos os princípios que nós aceitamos, tudo que foi estabelecido por Deus no passado, sustentar todos eles como está escrito. Ou do contrário, nós não permaneceremos até o fim. Não vamos perseverar até o fim, como é a promessa dos salmos. Eles não estão ancorados em parte alguma. São como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar as tendências de seus sentimentos de amargura. Quando você for olhar lá no fundo, não é a verdade que motiva. Talvez são sentimentos guardados da igreja, dos irmãos. Algo que aconteceu que não foi do agrado, que machucou, que prejudicou. E ao invés de ser manifestado um espírito de arrependimento e de perdão, de perdoar, foi guardado o rancor, foi guardada a amargura. E isso fez com que a verdade não fosse recebida. E se a verdade não é recebida, naturalmente o erro vai ser recebido. O perigo está aí, irmãos, de nós aceitarmos doutrinas que são preceitos de homens. Eu sei que todos nós já erramos, talvez, né? Especialmente como esse povo passou, a grande parte deles passou por um momento de transição e nem sempre tudo é claro e fácil, né, para a gente tomar a decisão. Talvez muitas coisas que a gente fez nesse período não foi certa, mas Deus conhecia o motivo e aqueles que reconheceram seus erros acertaram e Deus pode agora usá-los para a sua glória. Agora o problema é errar e não reconhecer que errou. E isso ser motivo para se desviar da verdade. Um coração cheio de amargura, rancor e ódio é um terreno fértil para Satanás introduzir falsas doutrinas. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles precisam desfazer desses sentimentos. Nós precisamos estar ancorados na palavra de Deus. Orar pelos nossos irmãos, trabalhar em favor da salvação deles. Acreditar naqueles que estão sobre o encargo de liderar e transmitir a palavra de Deus, quando eles são guiados por Deus. Todos os que são guiados por Deus, eles também reconhecem aqueles que são guiados. Não são cheios de desconfiança e de preconceito, não. E outra coisa, reconhecem que todo ser humano é passível de errar, mas também sabe julgar quando cometem. Tanto sabe julgar quando cometem os erros, como também sabe julgar quando eles acertam. Eu acredito que o problema do povo, no geral, é não ver a parte boa do seu próximo, é só ver a ruim. Às vezes o irmão fez um trabalho, Deus através do irmão fez um trabalho grande em favor da igreja. Mas isso parece que não é bem notório. Mas quando o irmão cede um pouquinho, Satanás de alguma forma consegue ali dar uma rasteira no irmão
Isso é motivo para escândalo e talvez até de separar o outro lá que já está tentando encontrar alguma desculpa. Guardar consigo o sentimento é bem provável se cumprir. É verdade. Você guarda, isso lá na frente ela vai ter que demonstrar o caráter dela, porque é na crise que isso vai aparecer. Exatamente. E é na crise, quando está a crise, é que o caráter não manifesta. Ou seja, as pessoas tentam esconder. As pessoas tentam esconder os seus sentimentos ocultos, que foi revelado lá atrás, mas na crise ele vai aparecer, porque tudo vai ser desmascarado. Não é só aquelas incursões do espiritismo, não. Não é só o erro lá de fora, não. É o erro em geral. Até o erro do teu mais próximo amigo e irmão que está perto de ti. Se ele guardou sentimento de amargura no coração, você não viu, mas sentiu por ser um homem de Deus, lá na frente você vai ver ele manifesta. Quando aconteceu uma crise. Agora, quando a crise apertar, aí sim, ele manifesta quem na verdade ele é e não vai ficar mais escondido. É verdade, irmão. Obrigado. Uma coisa que a Igreja de Deus precisa, acredito, de uma forma geral, é trabalhar para receber o colírio do Espírito Santo, que é ter a capacidade de distinguir entre os Espíritos, se eles procedem de Deus ou não. Geralmente, por causa dos nossos pecados, falta de consagração, a gente não tem a capacidade de discernir o Espírito de Deus. O engano vem e é aceito com facilidade. E a verdade é rejeitada também com facilidade. Precisamos do Espírito de Deus para poder entender quando nós somos expostos a situações difíceis. Pelo o trabalho que Satanás faz ao introduzir essas heresias, de ser tão aparente a verdade, causa dificuldade. E somente os que têm a orientação do Espírito de Deus é que farão essa separação, terão capacidade de fazer essa distinção. Precisamos do Espírito de Deus na vida como nunca. O perigo está aqui, irmãos. O grande perigo. Nós temos muito mais a temer daqui de dentro do que de fora. As decisões, a vida, o exemplo ou qualquer coisa que seja feita por uma pessoa que não faz parte de nossa igreja, dificilmente vai nos afetar. O perigo está dentro do povo de Deus. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. O próximo texto diz assim, ó: dentre vós mesmos, texto bíblico, tá? Só para a gente comparar com os testemunhos, que é o mesmo Espírito. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Tem doutrina que é pregada que você fica de queixo caído. Quem está sendo orientado por Deus, você fica, não é possível que uma mensagem que entra em contradição aberta e declarada contra outra mensagem possa ser aceita com tão grande facilidade. Coisa perversa, irmão. Não é só aquelas coisas que aparentemente a gente vê o mundo professando como perversidade, não. A perversidade, ela pode ser apresentada quando você perverte aquilo que é sagrado. Para que uma maior perversão do que essa? Você usar aquilo que é sagrado e transformar em uma escória, em algo que não é verdade. Que é um erro abertamente declarado. E tem várias doutrinas
dessa qualidade. Nós estamos sendo expostos aí a uma terrível, que é dizer que Cristo não, ele entra no santuário todo ano, e Cristo não derrama mais sangue. Então, são coisas que desvirtuam completamente o ministério que Cristo efetua. E esse ministério ele é muito importante para a igreja na atualidade. Então, qualquer perversão feita nesse sentido é um grande prejuízo para a igreja. Porque deixa de olhar para Cristo, que está lá no santuário, e começa a olhar para os próprios homens, né? O que o final do texto diz. Eles tentam atrair o homem para si. Toda mensagem que desvirtua o ministério de Cristo feito no santuário, ele é feito para desviar a atenção das pessoas de Cristo para o próprio homem. E diretamente para o próprio Satanás. Paulo disse: vocês permanecem olhando firmemente para o autor da fé de vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor da nossa fé está fazendo um trabalho que é essencial à igreja na atualidade. Capítulo 12, versículo 2. E a igreja tem que estar completamente com um olhar voltado para Cristo. Ou do contrário, nós seremos desviados. É aquilo que diz lá o texto de Primeiros Escritos. Não me recordo bem a página, a gente, se eu não me engano, foi no acampamento passado, ou foi no outro. Aquele texto de Primeiros Escritos que diz que uma classe de pessoas que professava a verdade estava olhando, primeiro, as duas classes estavam no pé do trono. 12:2. As duas classes estavam no pé do trono. Uma olhava, inclinados, ajoelhados, olhavam para Jesus como autor e consumador da fé deles. E clamavam: meu Pai, representando a intimidade que eles tinham com Cristo. Porém, a outra classe disse que era o quê? Descuidada. Elas até oravam para um pai. Olhavam o pai, não meu pai. O pai que eles oravam não era um pai que revelava intimidade. Eles não tinham intimidade com ele. Aparentemente tinha, né? Porque estava lá professando a mesma verdade. E tinha se inclinado também à verdade. Porém, não reconheciam o trabalho que o verdadeiro pai ministrava no céu. E diz que quando Jesus se levantou, diz que a maior parte da igreja se levantou com ele. E esses que tinham intimidade com o Senhor, que disseram: meu Pai, dá-nos teu Espírito, recebeu o Espírito de Deus. A outra parte que orava um Pai, também receberam o Espírito. Só que não era de Deus. É por isso que a gente deve estar atento. 55, 56, né? Obrigado. Tá? Quem quer olhar depois, é um texto dos melhores que eu acho. Todos são bons, né? Mas eu gosto muito desse texto. Beleza? Escrito, página 55, 56, né? Primeiros Escritos, páginas 55 e 56. Em Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 19, é nos dito o seguinte: se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, esse movimento que está sendo feito aqui, neste acampamento especial, é exatamente para isso: preparar o povo para discernir os enganos de Satanás. Talvez nem todos aqui conhecem esses enganos. Ou talvez já ouviram falar, mas não estão com os olhos abertos nesse sentido. Ele está trabalhando. E de uma forma árdua. Alguns ele nem permitiu que viesse aqui. Outros ele faz com que não chegue ao local do acampamento. Talvez ele interrompa por uma conversa, por um comentário, por um sono, como fez hoje comigo, dormir um pouco aqui na frente. Mas nós devemos estar atentos, porque Satanás ele tem todos os meios possíveis para tentar te destruir. E quando ele vê que Deus está abençoando o povo, abrindo os olhos do povo, aí que ele esforça para tentar te desviar da verdade.
Eu creio plenamente no meu coração que Deus está nos abençoando neste acampamento para a gente discernir os enganos dele. Eu creio nisso. E eu creio também que Deus vai despertar aqueles que querem ser despertados. Ontem a Sirene disse que eu vi uma usura daquela, que a usura daquela custa vir, era para mim vir, não era para cá não, era para ficar, era lá onde o pai, que cuidar do meu pai nesses dias. Que então eu não estava fazendo o que Deus queria, que isso aí não era coisa de Deus não, que vim para cá, porque se eu amasse Deus, eu ficava cuidando do pai, eu não tinha, eu fico Sirene. Eu amo meu pai, mas eu vim para mim ir para esse acampamento, Sirene. E não é assim. Deus diz, você ama seu pai, mas primeiramente Deus, né? O amor de Deus. Não é porque eu vou, não é que eu não amo meu pai, não. Mas ela tentou tirar para mim. Escrito que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A irmã Socorro também podia estar lá, mas a mãe dele, né? Eu era para estar minha mãe O lá. irmão de Alcântara, mas a mãe dele, que também está muito ruim. E tem outras pessoas, o irmão Janis Clay, que veio de uma grande distância aí, que estava mais o irmão dele também. Cada um poderia estar num lugar aparentemente com uma ação piedosa. Mas o que importa ao povo de Deus é primeiro Cristo. Logicamente que aqueles que têm Cristo, eles não desprezam a sua família. Mas eles sabem fazer a diferença. Sabem colocar cada coisa em seu lugar. E quando Satanás vê que Deus está procurando despertar a sua igreja para discernir os enganos dele, aí ele trabalha com seus esforços redobrados. Ele trabalha com magistral capacidade para introduzir. Olha, isso aqui é interessante. É bom que a igreja esteja atenta. Ele se prepara para introduzir de um lado fanatismo e do outro lado, deixa eu sair do meio aqui, e do outro lado um frio formalismo, para que ele possa ceifar uma colheita de almas, porque quem não fica de um lado, ele vai para o outro. Só o remanescente vai permanecer no equilíbrio. O frio formalismo, ele é abertamente declarado pelo apóstolo João no capítulo 3 de Apocalipse, em que a igreja está no estado morno. Não se preocupa com nada. Só vive em formas. Esse é o frio formalismo. Que você não está nem aí. A vida de cristão é do jeito da vida do mundo e pronto. Comparado à vida de um milionário, né, irmão? Tenho Isso. dinheiro, Tô rico e é bastante. Não vou me preocupar com nada, posso comprar qualquer coisa. E o problema é que essa situação é entre o povo de Deus. É um povo que está satisfeito com a mensagem que Deus deu, mas é uma mensagem superficial. Os leitores são superficiais, viu no texto anterior. Né? Exatamente. E isso é um estado que Deus diz que está a ponto de vomitar. Quer dizer, Deus não aceita. Porém, se Satanás ele não conseguir te manter nesse estado de frio formalismo, onde você está tranquilo sem se preocupar com a verdade, se despertar, ele faz de tudo para te manter aí. Eu acho que quem passou pelas dificuldades nas suas igrejas aí, qualquer igreja que fez parte, sabe o que é isso. Né? Ele tenta te manter no frio formalismo. Só que quando Deus, você dá espaço e ele consegue te despertar, ele diz, não, isso aqui já despertou, então por esse lado eu não engano mais ele. Agora eu vou tentar introduzir o fanatismo. E segundo o que a palavra de Deus diz, esse é 10 vezes pior do que o estado morno. Se você acha que o estado da igreja como um todo, a organização, é terrível, calcule aí 10 vezes mais, que você vai encontrar o estado do fanatismo, do extremismo. E se é 10 vezes pior, o povo de Deus tem que estar 10 vezes mais atento para que não seja afetado por esse fanatismo. Eu acho que o estado é tão pior porque tem pessoas que
entra no fanatismo que nem um comprimido ele não bebe. No dia de sábado. Qualquer dia. Qualquer dia da semana. Ah, coisa. Essa questão do formalismo é talvez uma boa parte daqueles que estão professando aí ser reformadores, eles condenam bastante o frio formalismo, mas a gente quase não vê se condenando tanto quanto o fanatismo. E uma coisa que Ellen White ela fazia e ela aconselhava para enfrentar. E às vezes nós não aprendemos às vezes, dizer não. E nem aprendemos a repreender se for preciso. Aconselhar, advertir se preciso for. Porque nós tememos as consequências daquilo. Mas é o dever de todo cristão, ao ver a verdade sendo pisada, fazer a sua parte e tirar a língua do silêncio. Tirar os braços do peito e descruzar. Se necessário for, nós temos que agir. Porque se é 10 vezes pior, eu tenho que dar um tratamento segundo aquilo que carece. É por isso que ela era rigorosa com relação a contrariar pessoas que vinham com fanatismo. Porque ia prejudicar grandemente o povo. Sim. No frio formalismo, enquanto uma pessoa estava sendo prejudicada, no fanatismo era 10 vezes mais, e isso era uma complicação terrível. E se você combater o fanatismo, avisar o povo do que está ocorrendo, as pessoas só caem se quiser. E se elas caírem, a culpa é delas, exclusivamente delas. Para a gente ter uma ideia dos perigos do fanatismo em relação ao formalismo, pode ver lá no capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 até o 19, se estende até o 22 também. Você vai ver que para o formalismo, o Senhor disse: te arrependa-te. Versículo 19 específico: ser zeloso e se arrepende. Ele diz: compre o ouro provado no fogo, adquira o colírio e as vestes sagradas. Se arrepende. Agora, para o fanatismo, o Senhor disse que, capítulo 6 de Hebreus, do 4 ao 6 mais ou menos, ele disse que é impossível que seja reconduzido ao arrependimento. O perigo está aí. É mais fácil uma pessoa que está no frio formalismo reconhecer sua condição e voltar à verdade do que a pessoa que entra no fanatismo. A situação dele fica pior. Não é 10 não, mas é 7 espíritos mal a mais que vai perturbar. Se antes você lutava só com um, agora você tem mais 9, mais 6, 7. Para conhecimento Mais dos 7. irmãos, não, aqui muito propício essa questão. A irmã White revela exatamente que são poucos os que voltam. Porque, no geral, é isso aí que está falando lá em Hebreus. Entra na questão de impossibilidade. Pouquíssimos são os que voltam. Quer ter um exemplo exato? Observe aquele acontecimento que teve no céu. No tempo que Lúcia arrastou a terça parte dos anjos com ele. Se Cristo não tivesse fazendo o seu serviço e no seu devido tempo, ele tinha arrastado quase que todos. E ficou uma parte daqueles anjos lá que eles reconheceram depois e não deram prosseguimento
naquilo que apregoou Satanás. Ainda fizeram a tempo. Mas aqueles que continuaram no fanatismo da rebelião contra Deus, e os outros que ouviram, deram ouvido a esse espírito aí, que é de demônio mesmo, caíram junto com eles. Chegaram a um ponto que não tinham que Deus fazer nada por eles. E eles, quando viram que o destino dele era ser lançado fora do céu, aí aconteceu a manifestação do caráter de cada um. Porque foi uma crise. Na crise tinha que ser revelado o caráter deles. E eles foram expulsos. Mas muitos outros ainda seriam, se tivesse continuado no seu fanatismo, com aquele que apregou tudo isso lá no céu. Então, só para nós fazer um paralelo e ver que realmente é quase que impossível, né, aqueles voltarem uma vez enganados com as doutrinas. Raramente alguns cedem de volta para trás. Porque o orgulho não vai deixar. O conselho de Deus é exatamente que a prevenção seja a altura do perigo, né? Porque cair para levantar do fanatismo é difícil. Não há uma impossibilidade total porque é Deus que age. Se permitir, Deus pode mudar, não importa o pecado que tenha cometido. Só que a dificuldade é grande. Então é melhor aquele conselho. Quem está em pé, cuidado para que não caia. A queda pode te prejudicar e muito, né? Uma coisa é certa. Diante de tudo isso, tem uma coisa que é certíssima. Todos devem estar atentos a isso. Por isso que a gente citou no começo que a mensagem desse engano, o engano e também a mensagem de advertência é em sentido especial para o povo adventista. Acredito que todos os que estão aqui, eles são adventistas porque estão no mesmo espírito, né? Mas, especialmente para todos aqueles que professam o adventismo, que estão buscando viver, uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob debaixo o estandarte de Satanás, não são todos os adventistas. Não são completamente todos os adventistas. São aqueles que se colocam sob o estandarte de Satanás, ou a bandeira de Satanás. O que é estar sob a bandeira de Satanás? É estar sujeito aos seus conselhos e orientações. É estar sob a direção do inimigo. É dar legalidade a ele, a entrar na sua vida. Exato. A esses, Satanás vai buscar com todo tipo de esforço possível que eles abandonem primeiro a fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. A primeira desculpa dos que não são santificados e não querem viver a verdade é de dizer que Deus só fala por intermédio das Escrituras. Encerra logo ali. Eles não reconhecem o Espírito de Deus quando ele é manifestado por um meio diferente. É por isso a questão do colírio, né? Se você não tem capacidade de reconhecer o Espírito de Deus quando ele é falado por meios diferentes, você não está preparado para as tentações dos últimos dias. Quando você tenta pesar na sua própria balança por onde é que Deus está falando e por onde ele está deixando de falar, com certeza você vai errar, porque talvez Deus use instrumentos que não sejam do teu agrado. Talvez as repreensões não sejam por onde tu esperava. Paulo, ele disse que se um próprio anjo viesse do céu e pregasse algo diferente do que ele estava pregando, podia considerar como anátema. E às vezes os irmãos estão no erro, pelo seu pecado ser abertamente declarado pelos os testemunhos
ou pelos escritos da irmã White, eles não querem aceitar. Eu aceito só a Bíblia, mas não entende a Bíblia. O problema está aí. Eu aceito só a Bíblia, mas eu não estudo da maneira correta a Bíblia, então eu não vou entender a Bíblia. E quando Deus, pela sua infinita misericórdia, usou instrumentos para te dar esse entendimento, facilitar a tua compreensão, agora tu abertamente diz que é instrumento do outro lado. E o que Deus pode fazer em prol da tua salvação e da minha? Nada. Se eu estou em erro, aí vem um assembleano e diz, tu está errado bem. Eu não aceito não. Eu já fui repreendido uma vez por um assembleano, um pastor. E olha que ele estava lá naquele... Quem já fez parte da igreja Assembleia, ou tem um contato, sabe que eles têm o costume de quando entram naquele momento espiritual, né, deles, eles começam a gritar e suar, aquela coisa, né? E eu fui chamado lá na igreja, eu estava perto da igreja, fui chamado, e um pastor disse que tinha uma mensagem para mim. E ele falou para mim, disse que me via, falou nas palavras dele, lá debaixo do caminhão, é morto, né? Aquelas palavras que o pessoal gosta de usar. Aí eu, no começo eu fiquei, não, eu, adventista do sétimo dia, acostumado com a fé adventista e descartar o povo das outras doutrinas, uma coisa que a gente tem que ter cuidado de ser equilibrado, né? Eu falei, não, isso aí não é mensagem de Deus. Ele acrescentou algumas coisas na mensagem, disse que se eu não me convertesse, olha as palavras, se eu não me consertasse, se eu não me convertesse, eu ia morrer e ia me perder. Eu parei para analisar, eu falei, aí não é só o espírito do inimigo não, aí tem Deus pelo meio. Que realmente eu estava numa condição que estava perdido mesmo. Se Deus o livre acontecesse alguma coisa, eu me encontraria no estado de perda total. E esse conselho, acredito que foi um dos maiores incentivos, logicamente a palavra de Deus, mas esse conselho foi lá um empurrão bem grande para mim tomar a decisão de reconduzir a minha vida aos pés de Cristo. E foi usado um instrumento que aparentemente não era de Deus. Irmão, mas a Bíblia diz que Satanás ele se aproveitou para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, porque Deus usa até Satanás para advertir o que está morrendo ali, né? É assim, irmão. Se nós não temos a sabedoria de discernir os espíritos, nós vamos errar todo momento. E na hora da principal decisão, nós vamos errar de novo. E talvez esteja em jogo a nossa vida. Se eu não tenho capacidade de ouvir um conselho de uma pessoa e entender se ela está falando por Deus ou não, eu não estou preparado para passar pelas últimas provas. Nós temos muitos escritos aí, em especial temos o escrito da irmã White, que é grandemente um motivo de preconceito pela grande parte das pessoas, inclusive dos próprios adventistas. Temos os conselhos dos pioneiros, que esse aqui o preconceito é grande mesmo, de aceitar os seus escritos. O preconceito é tão grande que não tem uma capacidade, por falta de dedicação e estudo, de exame de si mesmo e da palavra de Deus, de discernir se um conselho desse é de Deus ou não. Lembro que agora eu tinha dois textos, um do testemunho e um da Bíblia, né? E os dois falavam a mesma coisa. Talvez em palavras diferentes, mas tinha o mesmo sentido. Se eu ver o irmão Zé Matias me dando um conselho, e o que é que eu vou julgar primeiro é a pessoa dele, né? Eu nem julgo se o que ele está falando é verdade, eu olho logo para a pessoa dele. Esse é o erro que nós não devemos cometer. De receber a mensagem e, ao invés de olhar para a mensagem, olhar para algum erro que o irmão comete. Todos são passíveis de errar. Olhe para Jesus que ele não vai errar, então seus conselhos vão ser sempre bem recebidos. Mas uma coisa é certa, nós precisamos entender que Deus, Ele, pela sua misericórdia, usou em grande parte, não foi só os escritos da irmã White, tem muitos outros escritores que também são de benefício para a nossa vida, para transmitir uma mensagem especial para os nossos dias. Talvez com a mente corrompida que nós temos hoje, a humanidade tem hoje,
provocada pelo pecado, nós não teríamos a capacidade de discernimento claro, de entender a palavra de Deus e sua vontade para os nossos dias, se não tivesse uma ajuda do Senhor por intermédio dos testemunhos. Você saberia, assim, no sentido geral, né? Você saberia que comer carne é pecado se não fosse o Espírito de Deus nos auxiliando aqui? Nem todos sabem. São pouquíssimas as pessoas que podem, são pouquíssimas as pessoas que têm a capacidade de apresentar biblicamente que comer carne é pecado. É uma verdade ou não é? São poucas as pessoas que têm a capacidade fácil de desenrolar um argumento usando o texto bíblico para dizer que comer carne é pecado. É mais fácil você ser enrolado para os outros que tem que comer carne do que você se desenrolar e dizer que não tem que comer, no sentido de preservar a espiritualidade. Os que são guiados por Deus têm essa facilidade, mas nem todos têm. Como você saberia que a sua espiritualidade pode ser prejudicada se você comer em horários inadequados? Se não fosse o Espírito de Deus, primeiro guiando a irmã White para nos dar esses conselhos, e guiando também médicos e especialistas, porque às vezes, porque é um médico e um especialista que fala, eu também não acredito, eu preciso ver escrito. Meu irmão, se a pessoa está te aconselhando em um conselho que a palavra de Deus já apresenta e dá autoridade como verdade, que dificuldade de aceitar? Precisamos, de certa forma, nos abster do orgulho. Você trouxe aí a questão, né? De algumas verdades que são percebidas e comprovadas mediante as Escrituras, né? Você fez menção aí a respeito do livro A Bíblia Sagrada, né? Que nós conhecemos. Também existe um outro livro que também apresenta evidências, verdades a respeito de muitos pontos, né, da nossa existência. Por exemplo, a própria natureza atesta muitas verdades que é sentida no interior de muitas pessoas, que percebem erros, né, de ordem moral até, e isso é um dom de Deus implantado especialmente em algumas pessoas. Por exemplo, existem pessoas que já nasceram sem nutrir-se de uma vontade de se alimentar de carne, por exemplo, de animais. Ele tem aquela noção no seu interior. Posso citar até um nome de um rapaz chamado Peter Singer, que é um filósofo, inclusive é ateu, mas desde a sua tenra infância ele sempre teve essa percepção de que matar animais para consumo próprio, como alimento, ele sempre viu como uma espécie de imoralidade, um erro em sentido, né, moral. Então, em casos muito especiais mesmo, algumas pessoas, por um dom natural que eles receberam mediante a graça divina, né, eles percebem erros, né, sem ter contato direto com as Escrituras. Mas esses são casos muito especialíssimos. Obrigado. Olha, o derradeiro engano de Satanás, só lembrando aqui os irmãos, eu até falei isso, mas se vocês for prestar atenção nas várias mensagens dos irmãos que já foram pregados e vão ser pregados, você vai encontrar o derradeiro, o último engano de Satanás. Pode se erguer alguém e dizer, gente, que derradeiro engano é esse? Que tem vários. No sentido amplo, você pode se aplicar um engano que é o último. No sentido amplo. Por exemplo, acredito que no sentido amplo, algum engano, o que o irmão falou, o irmão de Alcântara vai falar também, sobre um engano que vai envolver todo mundo, né? Mas como eu falei no começo, esse engano aqui é especialmente voltado para a igreja. Para a igreja é o derradeiro engano.
Porque se ele enrolar desse daqui, aí pode descartar o resto, que já está enrolado. Quer dizer, o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Por quê que ele quer anular o Espírito de Deus? Para que você tenha uma vida corrompida. E não possa regrar os princípios de sua vida de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, Provérbios 29, 18, quando não há profecia, há uma corrupção dos hábitos da vida. O povo vai se corromper. Quando foi na história de Israel, que é um exemplo para nós, que o povo se corrompeu? Quando faltava o dom de profecia. Todo o tempo que os profetas, como Jesus diz, Jesus e os discípulos de vocês assassinavam os profetas, e agora que está se engrandecendo com os profetas, toda vez que faltavam os profetas para advertir, para repreender e aconselhar o povo de Deus entrava no estado de apostasia. Era necessário de novo chamar profetas que trouxesse a condição atual do povo para arrependimento. Reconhecer sua condição e voltar a Deus. Essa situação nós estamos vivendo exatamente a mesma. Nós tivemos o privilégio, Deus nos deu essa graça de usar pessoas com o dom do Espírito de Deus. Todo verdadeiro pesquisador vai perceber isso. Só os preconceituosos, os que não estudam a Bíblia, que não vão entender que a palavra de Deus foi transmitida através dessa pessoa, dessa escritora e de muitos outros. Nós vamos perceber que Deus tem tido misericórdia de sua igreja, achou a igreja numa condição de apostasia quase completa. O Senhor agora tenta reaver o seu povo, aconselhar, repreender e ensinar no caminho da justiça e tornar homens e mulheres perfeitamente habilitados para toda boa obra. Isso vai envolver toda a sua vida. Do que você fala ao que você faz, do que você pensa, sente, come, bebe, veste, calça. Tudo isso vai Deus tentar purificar, fazendo de você uma criatura totalmente santa. Né? Esse anular aí, ele se refere quando... Também, o anular... não significa o abandono do espírito de profecia em sua totalidade, né? O anular, embora que a igreja aceite, e nunca a igreja vai abandonar o espírito de profecia. Mas você abandonar os conselhos e repreensões, aquilo que vem de encontro com os desejos carnais, e são os bons conselhos para a santificação, né? Que deixa bem claro, expressa nossas rebeldias. Então, Satanás vai tentar anular todos esses pontos para que, na verdade, o povo se corrompa. Porque a igreja em si foi uma luz dada para a igreja de Deus. O dom profético foi dado para a igreja de Deus, a igreja adventista, especialmente para o último período, né, que nós estamos vivendo. Quer dizer, a igreja defende demais o espírito de profecia. E a pessoa pode até pensar, mas ele vai anular? Sim. Rejeitar os principais pontos dos conselhos de repreensões. Por exemplo aqui. Uma das questões que é um pouco assim, que se você não estudar, como nós estudamos a questão da política, né? Superficial. Você vai entrar em apostasia ali. O espírito de profecia, ele é específico na causa do vestuário. Se você for analisar profundamente a questão do vestuário, tá? Como o povo de Deus, por esse lado, não estão mais querendo viver os princípios do vestuário, já está anulado. A questão do futebol, tem pontos que deixam claro que é pecado jogar futebol. E nesse ponto, Satanás também vai anular todos os conselhos e repreensões
para a igreja de Deus, para santificar o povo de Deus, Satanás vai trabalhar em cima desses pontos aí. Obrigado, mano. Esse conselho aqui, ele parte da própria Bíblia, tá? Foi uma pessoa inspirada por Deus que o disse. Como foi comentado, foi um homem, foi um rei Josafá, né? Ele disse o seguinte, e é um conselho bíblico, nos ajudando a ouvir os profetas. Ouve-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e vocês vão estar seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Esse texto aqui, ele deve ser reconhecido à luz desse e dentre muitos outros também, né? É a lei e o testemunho. Se os que eles falam e pregam não estiver de acordo com a lei e o testemunho, é porque não há verdade ou luz neles. O que o profeta Isaías quis dizer com isso, que a lei e o testemunho, é exatamente isso. Você crê em Deus, que deu aquelas tábuas de pedra escritas com seu próprio dedo, que para a glória de Deus foi apresentado aqui em palavras de cântico pelas crianças. Se você acreditar naquele Deus que deu aquelas leis, e entender no sentido espiritual correto, quando vir um profeta e transmitir uma mensagem de Deus, eles vão reconhecer. Vão crer em Deus e vão estar seguros, vão crer em seus profetas e vão prosperar. Às vezes nós não prosperamos espiritualmente é porque nós não cremos na verdade. Nós deixamos de lado o Espírito de Deus transmitindo orientações através do escrito da irmã White e dentre outros pioneiros. Você está numa fé decadente, espiritualmente acabado, quando as repreensões que poderiam te ajudar e te fazer prosperar, vem e você não aceita. Eu não aceito. Porque eu não entendo claramente a Bíblia me repreendendo. Quando vem outro e me repreende de uma forma clara, eu não aceito. Porque não foi diretamente a Bíblia que te repreendeu. Você nunca vai se converter desse jeito se você esperar que Deus literalmente te repreenda, falando, ou talvez a Bíblia por si só pegue e te repreenda. Se você não estiver preparado para ouvir uma repreensão por um instrumento humano, usado por Deus, guiado pelas Escrituras, infelizmente você e eu, nós não vamos mudar. Porque Deus usa instrumentos diversos para nos repreender. Se nós não acreditássemos em homem nenhum, inclusive nos profetas, a coisa estaria difícil para nós. Porque nós não nascemos compreendendo a verdade. Para que eu pudesse hoje entender o que eu entendo, para que vocês pudessem hoje entender o que vocês entendem, foi necessário que Deus utilizasse um instrumento. Aquilo lá que aconteceu com Filipe e o eunuco. Filipe disse, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele disse, não, se não tiver uma pessoa que me ajuda, como é que eu vou entender? Entra aqui e me ajuda. Então, os anjos eles se ofereceram a pregar, né? Só que Deus incumbiu essa obra aos próprios seres humanos. Exatamente. Só o ser humano como Cristo. É o exemplo de Cristo, né? Só Cristo amando a humanidade, ele poderia ser um exemplo para nós. Então, a mensagem pregada e vivida por um instrumento humano pode ser esperança para outro instrumento humano ter os mesmos privilégios. O ser humano é cheio de desculpa, então Deus quis prevenir isso, né? Que um próprio hoje transmitisse essa mensagem. Para aqueles que não querem acreditar nos profetas, ele nunca vai prosperar. Diz que aqueles que encobrem as suas transgressões, ele não prospera. Provérbios 28, 13. Né? Quer dizer, o que é encobrir as transgressões? Um dos meios mais claros de encobrir as transgressões é você ser repreendido e você não aceitar. De repente você está num pecado, você não conhece a Bíblia por si só não esclarece o teu pecado. Vem um irmão te dar o conselho, isso aí que tu está fazendo é pecado. Então, não, só se for a Bíblia. Talvez tenha um conselho lá na Bíblia, por tua falta de estudo, tu não consegue distinguir os teus erros.
O Senhor aconselha para que a nossa crença esteja firmada nos profetas, na lei e nos profetas. Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir nem a lei e nem os profetas. Nem o escrito do Velho Testamento o Senhor veio abolir. Ele veio cumprir. Até mesmo os que estavam relacionados com a sua morte. Ele veio cumprir. Logicamente, no cumprimento, houve um cessar de vários rituais. Mas o Senhor, em tudo, ele veio cumprir. Satanás, ele operará habilmente e de várias maneiras e por diferentes meios para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Perturbar a confiança. Tem até um texto que, se eu não me engano, é o seguinte. Olha, esse aí. Isso é exatamente como Satanás ele tensionava que fosse. Os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, eles verão surgir uma torrente de erros de toda espécie. Aqueles que têm preparado o povo para perturbar a compreensão, a aceitação do povo dos testemunhos, eles vão perceber os erros, perceber que os que não aceitam os testemunhos, eles vão ver surgir no seu meio uma torrente de erros, de toda espécie. Quando se coloca de lado os testemunhos do Espírito de Deus, as repreensões, aí você começa a ver que os erros eles vão sobressair. É assim, se não houver repreensão, se não houver profecia, o que é que acontece? A corrupção se generaliza. Pode falar. É um texto aqui da meditação. Fala assim, ó, Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara que é impossível obedecer aos seus preceitos. A queda de nossos primeiros pais, com toda a miséria resultante, ele atribui ao Criador, levando os homens a olharem a Deus como o autor do pecado, sofrimento e da morte de Jesus, né? Aí mais na frente ele fala, está escrito aqui, se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás apresentaria o poder de Deus como insuficiente para nós. Portanto, Jesus, como em nós, em tudo foi tentado. Exatamente. Cristo é o nosso exemplo em tudo. Né? Tudo que nós podemos passar aqui como seres humanos, Cristo já venceu por nós. Né? Obrigado, irmã. Ou seja, sempre tem uma desculpa para ele mesmo. É aquela desculpa que sempre às vezes tem contra os outros. Se tu faz alguma coisa, existe... Se tu faz alguma coisa, existe uma insatisfação. Se tu deixa de fazer, há insatisfação por parte da mesma pessoa. Então, há situações que você não tem como se livrar não. E das palavras de Satanás, ele é o acusador mesmo. Então, quando ocorreu que Jesus Cristo, pela sua palavra, repreendeu a situação do erro dele lá, ele revelou depois. Ele quis expor Jesus e disse, olha, eu só me rebelei porque tu me expôs. Então o errado disso é tu, porque se tu não tivesse me exposto, eu não tinha me zangado. Então, a acusação de todo jeito recai. O Espírito é o mesmo. O que houve no céu é o que vai acontecer aqui na terra. Então alguém pode estar errado do tanto que for. Mas o espírito dele é de rebeldia, a culpa depois vai ser tua mesmo. Culpar o Cristo. O culpado é tu, porque foi tu que me repreendeu. Se tu não tivesse me repreendido, ainda hoje eu estava lá no céu. É verdade. O plano de Satanás, como eu falei, isso aqui aconteceu no céu. Ele enfraqueceu primeiro a fé dos anjos no seu Criador, desvirtuando os seus caracteres morais, como Cristo não fosse exatamente justo ao entregar a sua lei para eles. E o mesmo plano é manifestado nesses últimos dias. É o plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos.
Não é acabar totalmente não, como o Noel falou. Se ele deixar fraco, enfraquecer, aí acontece o problema que na atualidade é muito comum. É você crer em algumas partes e deixar de crer em outras. Você crê somente naquelas que estão ao seu favor. Quando a parte da repreensão toca o seu pecado, o seu egoísmo, o orgulho, a mágoa, tudo que existe de ruim em você, esse não é de Deus. Não foi inspirado por Deus. Foi a irmã White que escreveu pelo seu próprio entendimento. Há algumas coisas que diz que a irmã White só plagiou, né? Você vai encontrar algumas palavras dessas no testemunho. Ou seja, pegou conselhos por influência de outros e te jogou aí de seu próprio entendimento. O problema está aí. Quando a crença nos testemunhos é enfraquecida, você começa a aceitar uns pontos e outros não. Isso prejudica o crescimento espiritual. Porque talvez tu está crescendo numa parte e se tornando deficiente em outras. Ele quer pelo menos enfraquecer. Porque diz a palavra de Deus que aquele que guarda um só mandamento, guarda 10 mandamentos e tropeça em um único ponto, ele é culpado de todos. Tu deixando de viver um princípio para ele já está bom demais. Mas ele vai nós vamos perceber que ele vai te levar a uma rebelião aberta. Porque tu ceder num só princípio, talvez prejudique só tu. Mas tu se tornar rebelde abertamente, como o irmão falou, aí tu vai levar multidões contigo. O perigo está aí. De que a fé nos testemunhos seja enfraquecida. Se você tem dificuldade de crer nos testemunhos, irmão, ore a Deus e peça sabedoria. Porque Deus usa a sua misericórdia para te salvar. Que são esses testemunhos, conselhos, repreensões, advertências. Mas esses mesmos conselhos que é para salvar a tua vida, te tornar um cristão puro e santificado, eles vão ser os mesmos testemunhos usados na tua condenação no final de tudo. Em seguida vem, primeiro, o enfraquecimento. Fazer com que tu não acredite em tudo, só numa parte que te favorece, dos testemunhos. Depois vem o ceticismo, que é a incredulidade total. Você começa a descrer de uma parte, depois você vai caindo, Satanás vai pondo em dúvida os seus conceitos sobre os testemunhos. Depois você descrê de tudo, não acredita mais em nada. Não se admire de que muitas pessoas hoje não crêem nem em Deus mais. Pode prestar atenção, que começaram aqui, ó, especialmente os adventistas. Eles começaram descrendo na totalidade inspirada por Deus nos testemunhos da irmã White. Muitas estrelas se brilharam que hoje, como está aqui nas igrejas, sabe abertamente. Oi. Eles descreram em alguma parte dos testemunhos, isso levou a uma incredulidade total dos testemunhos. Depois, eles começam a descrer nos pontos, a incredulidade é nos pontos vitais de nossa fé. Os principais pontos começam a ser pontos de descrença, desconfiança. Por exemplo, o assunto do santuário é um dos principais pilar de nossa fé, da fé adventista. Podemos dizer que seja até de uma coluna a mais robusta. E as mensagens que têm sido tentado introduzir no nosso meio ultimamente é exatamente para desvirtuar esse ponto. Tornar esse ponto um motivo de incredulidade. Não talvez na sua totalidade, mas em alguns pontos que podem te desvirtuar desse princípio. Os pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossa posição. O que te faz o verdadeiro adventista do sétimo dia? Satanás, ele quer te desviar disso aí. Ele quer que tu seja só professo. Mas o que te realmente tornaria um verdadeiro adventista, ele quer tirar isso de ti. E o grande problema está nessa última parte aqui, ó. As colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das escrituras sagradas. E então a caminhada descendente. Mesmo aqueles que dizem que é a Bíblia só. Bíblia só.
Depois nem a Bíblia sozinha não vale mais. É verdade. Porque assim, da mesma maneira que ele tornou alguma parte dos testemunhos inválida pela sua incredulidade, pela sua falta de submissão e humildade, ele vai tornar também algumas partes da Bíblia inválidas. Quem é aquele que vai distinguir entre o que é certo e o que é errado não é mais o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é ele próprio. E o que antes era verdade passa a ser tratado com desconfiança. A Bíblia não é totalmente considerada como uma verdade, são alguns pontos que são verdade. Só que no fim de tudo a caminhada é para uma descrença total e termina em perdição. Tem vários exemplos aí de pessoas que começaram a descrer nos testemunhos do Espírito de Deus. Hoje em dia não crê mais nem em Cristo. Então o conselho que Deus quer trazer para a igreja hoje é confie, é o conselho dado por Josafá, que era um conselho do Espírito de Deus. Crede no Senhor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se nós não crermos no Senhor e nos instrumentos que são usados para abençoar o seu povo, nós vamos definhar e vamos, no fim de tudo, descrer de tudo que é verdade. Eu quero fazer um apelo para igrejas que se dediquem mais no estudo da palavra de Deus e não tenham vergonha e preconceito de acompanhar com os escritos da irmã White, não. Se for preciso, some com outros escritos de outras pessoas pioneiros para te ajudar a entender a palavra de Deus. Talvez tua mente está desgastada pelo pecado e não tenha capacidade de compreender. Mas Deus, Ele pode. E Ele vai te ajudar através dos testemunhos. Que a igreja se comprometa a estudar a palavra de Deus e também os testemunhos. Quem tem experiência com a fé adventista pode perceber que quando a igreja utilizava os testemunhos para dar orientação à vida prática da igreja, a igreja era mais fervorosa. E próspera, verdade. Deus abençoe e fortaleça o seu povo, que todos assumam esse compromisso no seu coração, de continuar, ou de hoje em diante, intensificar o estudo da palavra de Deus, junto com o Espírito de Profecia. Eu estudei um livro de um pastor adventista, que ele diz o seguinte, as últimas palavras aqui desse estudo. Ele diz assim, falando sobre a questão do santuário. O Maurício que me deu esse livro, o Emerson também já leu ele. Ele diz assim, não use os testemunhos para afirmar a fé de vocês, os escritos da irmã. Use a Bíblia e você vai ter a fé suficiente e certeza suficiente para dizer que o que ela está escrevendo sobre a Bíblia é verdade. Se você ser conduzido pelo Espírito de Deus a estudar a Bíblia da maneira correta, você não vai ter o preconceito de aceitar o testemunho. É a lei e o testemunho. Então estude, examine e busque cavar da forma mais funda possível o ouro celeste que você vai encontrar. E nós podemos sim ser pessoas transformadas à semelhança de Cristo. Só que é preciso submissão. É preciso reconhecer o Senhor e seus conselhos. Deus abençoe e torne cada um submisso aos conselhos do Senhor. Tá bom? Nós vamos ouvir um louvor com o irmão de Alcântara.